O mercado de smartphones é bastante concorrido, mas em quesito topo de linha nós temos duas marcas que basicamente dominam o segmento aqui no Brasil. De um lado, a Samsung com seus telefones da linha S entregam o que há de melhor em tecnologia para quem curte o Android. E do outro lado, a Apple faz o seu iPhone sempre um pouco mais poderoso que no ano anterior. Mas já tem algum tempo que a galera reclama que não tem novidades. Pensando nisso, quem ganha no embate entre o Galaxy S22 Plus e o iPhone 13 Pro? Fica aqui comigo que eu vou destrinchar esses dois modelos. E claro, se você se interessar por qualquer um deles, tem links para comprar aqui na descrição. Outra dica legal que eu posso te dar é utilizar o comparador Escolha Segura, nossa extensão de browser e aplicativo Android que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. Dá uma olhada aqui embaixo e bora pro comparativo. Em 2020, a Apple voltou com um design que a galera sempre falou muito bem, colocando bordas mais retas nos seus smartphones, assim como uma traseira bem chapada, ficando com um calombo enorme para as três lentes, que no 13 Pro estão ainda maiores. A Samsung repetiu um feito que nós não víamos acontecer desde o S9 e repaginou apenas detalhes, mantendo o corpo extremamente parecido com o ano anterior. O S22 Plus veio com uma tampa traseira mais reta, um escudo para o conjunto de câmeras separado da borda, perdendo o aspecto orgânico e fluido que a gente tinha no S21, mas ficando com uma pegada agradável e tão bonito quanto o modelo anterior. As laterais do celular ainda são um pouco arredondadas, mas desde o ano passado que a linha perdeu a borda curva, deixando essa característica apenas para o modelo Ultra. Tanto o iPhone como o Samsung tem também proteção IP68, que deveria ser padrão para todo o topo de linha, mas a gente sabe que a Xiaomi, por exemplo, abriu mão disso daí. Os dois telefones, na minha opinião, são bem bonitos, tem construção premium e um ótimo acabamento, mas eu confesso que eu prefiro mais o Galaxy S22 Plus do que o iPhone 13 Pro, justamente pelo conjunto das câmeras que fica muito melhor na questão de design no S22. Em tela, o iPhone até traz um entalhe menor, mas que ainda incomoda num primeiro momento se você não era usuário da Apple antes. Quando você compara e coloca o Samsung do lado, essa bolinha para a câmera frontal dele é muito melhor, é muito menor. Então eu acho que nesse ponto o Samsung também ganha. Em questão de resolução de tela, o iPhone traz números maiores, apesar dele ser um pouco menor do que o Samsung, dando uma densidade de pixels maior para esse aparelho. Os dois contam com a mesma tecnologia, utilizam um OLED no painel e os dois também têm 120 Hz de taxa de atualização, sendo a tecnologia da Samsung o Super AMOLED, enquanto que a Apple nomeia o seu como Super Retina XDR. Em brilho, o Samsung vence, afinal ele chega até 1700 nits de pico de brilho, enquanto a Apple chega até 1200, o que dá vantagem para a coreana em uso em lugares mais iluminados, como na rua e em dias de sol. Para ser bem sincero, os dois se deram super bem comigo na rua, então eu não vejo tanto problema, mas sim, a Samsung leva melhor. E foi-se a época em que a Samsung tinha vantagem sobre os concorrentes nesse quesito, mas vale ressaltar que só no iPhone 13 Pro que a Apple inseriu uma taxa de atualização maior, com os modelos base um pouco mais baratos e que provavelmente vão estar na faixa de preço do Samsung tendo apenas 60 Hz. O interessante é que logo na primeira versão, a Apple já introduziu a taxa variável, ou seja, essa tela aqui funciona de 1 a 120 Hz, algo que só chegou no modelo Plus nesse ano aqui também. Então assim, fechando o quesito tela, os dois são extremamente bons e conseguem transmitir uma experiência premium para o usuário. Mas se eu tivesse que escolher um vencedor, eu daria para o iPhone 13 Pro só pela densidade maior de pixels e o suporte ao Dolby Vision. Agora, se você se incomoda com o entalhe dele, certamente o Samsung vai levar a melhor para você. Só que tem um assunto polêmico pra gente discutir logo, que é a bateria. Tanto a linha S da Samsung como os iPhones, e olha, aqui eu falo de todos, até o 10R, o 11, enfim, eles sempre foram criticados por conta de uma duração de bateria que não era tão legal assim. E olha, no fim, o que o usuário quer não é que você tenha uma bateria grande, mas que ela dure o dia inteiro. O tanque do iPhone geralmente é menor, o que teoricamente o deixa em desvantagem. E como se não fosse suficiente, o carregador de 20 watts meio padrão da Apple demora cerca de 1h30 para ir de 0 a 100% dessa capacidade menor. O S22 Plus já tem 4.500 mAh
tomada e um carregador de até 45 watts. E a Samsung promete com esse carregador que você vai fazer a carga de 0 a 100 em menos de 1 hora, o que eu imagino ser sim possível, uma vez que o adaptador de 25 watts entregou o carregamento total em 1 hora e 7 minutos. O iPhone evoluiu bastante no quesito bateria nos últimos anos e se tornou um dos melhores topo de linha nesse quesito. Mas segundo os testes realizados, o aparelho da Apple está consumindo mais energia até que o Samsung. Não que a empresa precise disso e nem é minha intenção na verdade, mas eu acho importante esclarecer que os testes do iPhone foram feitos com os jogos em 120 Hz, enquanto que o S22 ainda não dá suporte para nenhum game com a taxa de atualização mais alta, o que obviamente diminui o consumo de bateria. Mas tem um ponto importante para destacar aqui que é o consumo em vídeo. O Galaxy gravou 1 hora de vídeo em 1080p consumindo 19%, enquanto a Apple fez 21%. Com o YouTube, onde a frequência é estabilizada em 60%, já que ambos rodaram o mesmo vídeo, a diferença é um pouco maior, 3% para ser exato. Mas no final o que importa é que ambos vão chegar no final do dia com bateria o suficiente para você ficar tranquilo. No entanto, mesmo que pequena, a vantagem é sim do S22 Plus nesse caso. Antes de eu continuar, só queria lembrar vocês, se vocês estão gostando desse comparativo, tem também do iPhone 13 Pro contra o modelo Ultra e vocês podem se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos como esse. Só clicar aqui embaixo, ativar o sininho e deixa eu continuar. Antes de falar sobre o processamento dos aparelhos, você precisa entender que tanto o Samsung como o Apple, eles usam processadores diferentes, chipsets diferentes, com especificações diferentes e sistemas operacionais diferentes. A Samsung, inclusive, muitas vezes usa os seus próprios chipsets aqui no Brasil, mas em 2022 ela acabou deixando esse SoC apenas para o mercado europeu, trazendo o Snapdragon 8 geração 1 para o modelo do Brasil. Ele ainda conta com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, sem a possibilidade de expansão. O iPhone tem uma configuração diferente, com 6 GB de RAM e armazenamento que vai de 128 até 1 TB de memória. Mas a principal diferença é que o iPhone usa memórias NVMe contra o UFS 3.1 do S22 Plus. O armazenamento dos iPhones são mais rápidos e o tempo de resposta muitas vezes é menor, principalmente em jogos. No entanto, isso não implica que o Samsung seja ruim ou lento, ele está ali só alguns milissegundos atrás. Mas o maior diferencial mesmo fica pro A15 Bionic da Apple contra o 8 Gen 1 da Qualcomm. É difícil quantificar isso, pois os dois performam extremamente bem em tudo que a gente propôs, seja em jogos, aplicativos, redes sociais, câmera, tudo tá muito fluido por aqui. No fim, parece que finalmente a Qualcomm tá conseguindo fazer um chipset que tá realmente potente. Ele cresceu bastante no último ano, só que ficou um pouco quente, né? A gente tem que lembrar disso. O problema é como que você vai usar esse poder todo, já que, como eu comentei, a maioria dos jogos de 120 Hz ainda não está disponível para o Snapdragon 8 geração 1, enquanto que o iPhone já chegou com todos os jogos rodando super bem em 120 Hz. Esses chipsets, no entanto, importam para outro ponto importante, que são as câmeras. A Apple deu uma melhorada boa nos sensores nesse último ano, deixando eles um pouco maiores em tamanho físico, mas mantendo a resolução de 12 megapixels nas 3 lentes traseiras. A vantagem nesse caso é que a Apple continua incluindo o LiDAR para escaneamento do ambiente e auxílio no foco e efeito retrato em baixa luz, permitindo escolher entre as lentes wide e zoom, o que não dá para fazer no Galaxy. Já a Samsung atualizou o conjunto de câmeras, colocando um sensor principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 12 e uma zoom de 3 vezes de 10 megapixels. Algo que eu achei bem interessante é que colocando os dois celulares lado a lado, nós podemos notar que eles estão muito próximos em fotografia, sendo que em alguns momentos o Samsung leva vantagem, em outros a Apple fica na frente. Mesmo a empresa de Cupertino tendo aumentado a abertura da lente ultra-wide para f1.8, ela não foi suficiente para fazer uma foto legal em pouca luz. Já na rua, a câmera do iPhone faz fotos mais nítidas e com mais detalhes, sem falar no HDR e textura das nuvens no céu, que são mais naturais na Apple. Mas se olharmos rápido, sem considerar esse detalhe, as fotos da Samsung acabam chamando mais a atenção por serem mais saturadas, o que pode ser uma preferência para a galera que vai postar nas redes sociais. Eu também notei que as fotos com iPhone sempre acabam deixando as imagens mais amareladas em ambientes com pouca luz, para tentar compensar de alguma forma. Isso no geral não incomoda tanto porque você pode mexer no balanço de branco posteriormente, mas é chato para quem
pessoa gosta de apontar, tirar foto e funcionar. Nesse ponto, a Samsung conseguiu fazer um trabalho bem legal, mantendo as fotos com um equilíbrio de branco bom e com uma tonalidade de cor também muito melhor do que a concorrente, principalmente quando a gente fala das câmeras ultra-wide e a de zoom. No fim, a Samsung se propôs a fazer o Nightography nesse último ano e ela conseguiu, não só na câmera principal trazer mais cor, como nas outras, e eu acho que isso daí é importante para algumas pessoas. Só que quando a gente fala de selfies, aí não tem como dizer que a Samsung está indo bem, uma vez que ela conseguiu errar os resultados bem mais do que o iPhone. Seja em modo retrato ou em fotos normais, é mais comum ver desfoque e problemas de cor no aparelho da Samsung. E por falar em modo retrato, eu preciso voltar para as fotos da traseira do smartphone para falar sobre uma característica nesse tipo de fotografia. A Apple ela tem uma camada em um campo onde ela começa focada e vai gradualmente fazendo desfoque em torno da pessoa ou objeto fotografado, mas ela acaba editando muito e tirando algumas características como a iluminação do rosto. Já a Samsung ela faz um recorte sem nenhum efeito, fica tudo bem chapado e com menos profundidade, mas ela acerta esse ponto de luz. E olha só, o Clayton, ele gosta muito mais do Samsung, em modo retrato. Eu, Bruno, já gosto muito mais do iPhone, então é questão de opinião. No geral, os dois estão muito próximos um do outro, mas fica claro que a Apple capta um pouco mais de informação, tanto na frontal com modo retrato como na traseira, tanto por conta do sensor LiDAR, quanto o Face ID, que utiliza os dados para complementar essas fotos. E para fechar a gente precisa falar um pouco de preço, né? Pois aqui tem polêmica. A Samsung vende o seu smartphone por R$ 6.300 à vista, enquanto que a Apple vende o iPhone 13 Pro por R$ 8.258 à vista. Mesmo os dois telefones sendo caros, a Apple tá com o iPhone 13 Pro no mercado desde setembro de 2021, enquanto que a Samsung acabou de lançar o celular premium deles há mais de um mês. E olha só, é muito mais fácil você encontrar um Samsung um pouco mais barato num futuro próximo do que um iPhone. Então eu acho, na minha humilde opinião, o Galaxy S22 Plus ele já tá mais competitivo, porque o iPhone tá saindo por R$ 7.200 na Fast Shop, mas o Samsung vai cair mais de preço. A gente sabe, por histórico, que ele chega ali perto dos R$ 4.000, e se o iPhone se manter aí perto dos 7.200, olha só, dá pra quase comprar um celular e meio aí. Dá pra comprar um S22 Plus e um S20 FE, um S21 FE e entregar pra alguma outra pessoa, não na rua, pra alguém da família. O resumo que eu tô querendo passar aqui é que o S22 Plus ele é um celular muito completo. E olha só, a gente nem falou ainda do modo DeX que ele tem disponível através do USB-C, do pareamento que ele tem com o Windows e que o macOS também funciona com o Apple. Mas assim, você consegue um celular mais barato com todas as funcionalidades iguais. O único motivo que você pode ter para pegar um iOS é você já estar nessa plataforma e querer fazer um upgrade. Porque de resto o Samsung está entregando tudo, em alguns momentos melhor, em alguns momentos pior. É uma competição bem acirrada, mas por estar mais barato, vale mais a pena. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, do comentário e claro de se inscrever por aqui. Ativar o sininho e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!